Queridos, nós vamos meditar em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Essa segunda carta de Pedro. Essa segunda carta que no seu capítulo 3 fala sobre a vinda do Senhor. É importante a gente, durante esse mês, temos trabalhado sobre a eternidade, temos falado sobre salvação, temos falado sobre vida eterna, temos falado sobre vida após a morte, temos tratado esse tema de forma expositiva, temos tentado desenvolver o tema, temos tentado desenvolver a partir do texto bíblico, da narrativa bíblica, para que durante esse mês a gente amadureça o conceito de salvação, de vida eterna, de espiritualidade, de busca ao Senhor. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, eu vou ler a partir do verso 1. Então eu peço você que acompanhe aí a leitura na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os meus pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite em nome de Jesus. Pai, nós estamos na Tua casa, já adoramos o Teu nome. É gostoso estar aqui, é prazeroso estar entre irmãos, mas nós precisamos, Pai, da Tua palavra. Nós necessitamos do alimento, Pai, para a nossa alma. Nós necessitamos nesta noite, Pai, é um pedido do nosso coração que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito Santo ministre no nosso meio e nos dê a Tua direção. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você tem dúvida com relação à sua salvação. Muitas pessoas entram numa crise, numa dificuldade em entender a salvação, e tem essa convicção de fé, muito pelos seus cometeres pecados. Muitos porque cometem deslizes. Muitos porque em algum momento da caminhada se afastaram do propósito inicial. Muitos têm dificuldade de compreender a salvação e entender esse fervor da salvação, a certeza daquilo que a gente crê, para onde nós vamos, o que devemos fazer, pela frieza espiritual. Em algum momento, talvez na sua caminhada, você deve ter recebido uma palavra de alguém, ou você deve ter percebido alguma coisa que não te agradou. Alguma coisa aconteceu na sua caminhada que você deixou de crer naquilo que você cria no início. É curioso a gente lembrar e pensar do início da nossa caminhada, quando entregamos a nossa vida para Jesus, quando com nossos lábios confessamos que Jesus é o Senhor e o Salvador da nossa vida, e havia no nosso coração um ardor tão grande de caminhar. Uma vontade tão grande de estar na igreja, de participar das coisas, aquilo que nós chamamos, e existem inclusive nas canções, ser aquele primeiro amor.
Quando a gente pensa em salvação, e hoje a gente estava lá na nossa classe de novos membros, às 9 da manhã, falando também sobre isso. Crente perde ou não a salvação? Dentro de algumas linhas teológicas, de alguns movimentos, principalmente mais carismáticos, a salvação é possível de se perder. Nós, por convicção teológica, por fé, cremos que a salvação não se perde. Uma vez salvo, é um dos pilares daquilo que a gente crê. Porque uma vez entregando a nossa vida para Jesus, recebendo o dom da vida, recebendo a graça do Senhor, o presente vindo de Deus, a gente recebe aquilo que não é nosso, a salvação vem de Deus para nós. É um presente de Deus para nós. Ah, mas eu pequei. Quem hoje não pecou aqui? Quem não pecou essa semana aqui? Eu costumo dizer, alguns já ouviram aqui, que Deus não fica no céu com uma grande borracha e um grande lápis, colocando o nosso nome no livro da vida. Imagina, Sérgio. Estou bem essa semana. Sérgio. Aí, durante a semana, deslizou, apaga. A sua borracha ainda deve estar grande, o teu lápis também, mas o meu, mesmo, já estaria um cotoquinho de lápis e uma borrachinha desse tamanho. A gente peca, a gente vacila, a gente erra. Mas quando Jesus habita em nós, entregamos o nosso coração para Jesus, a gente não tem mais prazer nenhum no pecado. A gente sabe exatamente quando pecou. O Espírito Santo, ele mostra para a gente, até porque no ato da nossa salvação, batizados pelo Espírito Santo, convencidos ao arrependimento, ele passa a habitar em nós. E habitando em nós, ele dá instrução, ele nos direciona. A gente sabe quando está indo cometer um pecado. Sim ou não? Inclusive o bem que a gente deve fazer, a gente não faz, é o pecado da omissão. O que a Bíblia diz? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete. Olha como que é desafiador a gente pensar na causa de matriz e efeito do pecado em nós. Mas o fato de pecarmos não nos condiciona à perda da salvação. Até porque nós fomos justificados pelo ato do derramamento de sangue de Jesus na cruz. Está consumada, a obra está realizada. O que Jesus fez por nós está feito. Entregamos a nossa vida para o Senhor. O que nós confundimos às vezes? A santificação. O que confundimos às vezes é confundir justificação e salvação com a santificação. E a santificação é esse ato que nos faz mais parecidos com o Senhor, ajustados e aperfeiçoados com a palavra. Em algum momento da caminhada nós esfriamos de buscar, nós esfriamos de pertencer, nós vamos perdendo de vista o alvo da nossa fé. E aí, de fato, nós temos um adversário que começa a colocar em nós culpa, acusações. Você não é digno. Para que orar? Você é um miserável. Para que ir para a igreja? Tu vai falhar amanhã. Olha quantas coisas vão colocando nos corações, nas mentes, nos ouvidos. E pela fragilidade humana que temos, nós damos ouvidos. Nós vamos cedendo. E a gente parece que vai se afastando, e se afastando, e se afastando. E durante esse mês eu tenho repetido a frase: se o diabo ele não te destrói, ele te distrai. Ele quer nos destruir, porque a obra dele é matar, roubar e destruir. Mas às vezes ele começa distraindo a gente com coisas que os nossos olhos saltam: o prazer, a cobiça, a inveja, a vaidade, a luxúria e tantas outras coisas. O Senhor, sabendo disso, ele cria um plano perfeito, um plano imutável, que é a obra de Jesus por nós. E essa obra de Jesus, como nós citamos hoje pela manhã, e vamos citar aqui novamente, quando a gente se lembra do texto de João 3,16, a gente lembra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não é isso? Como é que é? Ok. Para que aquele que crê no nome de Jesus, para aquele que se entregar para Jesus, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. E a gente, quando olha para a vida de Jesus, para o exemplo magnífico de Jesus, e a gente se compara a ele, a gente se sente pequeno, e deve ser assim mesmo, a gente deve se sentir assim mesmo. Diante do Senhor e da sua santidade, a gente deve se sentir pequenininho. Mas, ao mesmo tempo, ele se fez homem e habitou entre nós, esteve conosco, almoçando, comendo, conversando, alinhando ideias, mostrando o reino, com os miseráveis como eu.
Jesus insiste em pessoas como eu. Talvez você também. Que se vê como pecador, que se vê frágil, pequeno, que não é digno. E de fato, meus irmãos, por nós mesmos não somos. É aí que entra a graça do Senhor. É por essa graça que nós fomos alcançados. É esse cuidado de Deus em nós. Até porque, no mesmo texto, João, no verso 17, diz que ele não veio para nos condenar. Ele veio para nos salvar. Logo, consequentemente, não querendo, blasfemando, anunciando que nós não amamos esse Deus, que não queremos esse Deus, nós estamos caminhando a parte dos lagos para a eternidade, mas para a morte eterna. A gente tem afirmado durante esse mês que a eternidade todos nós iremos. Todos nós iremos viver eternamente. A nossa alma ela não foi feita para morrer, o nosso corpo sim. O texto bíblico diz que quando findar todas as coisas, o nosso pó voltará à terra, da onde veio. Mas a nossa alma, o nosso espírito, retornará a Deus, não é isso? O texto bíblico diz? A nossa alma é eterna, mas a morada dela na eternidade é definida pela escolha que fazemos aqui em nome de Jesus ou não. Eternidade todos nós vamos. Se você crê na Bíblia, a Bíblia de ponta a ponta diz sobre a eternidade. Ah, não, pastor, eu creio que quando eu morrer acabou tudo. A Bíblia não afirma isso. Esse é o teu conceito, de repente baseado em alguma outra teoria, a gente respeita, mas baseado na Bíblia existe a eternidade. E a Bíblia nos garante exatamente isso. Receber Jesus, confessar com os nossos lábios, crer em Jesus, é o que nos garante a vida eterna. Mas aqueles que não crerem, viverão a morte eterna, a eternidade real. E o texto que nós lemos, meus irmãos, esse texto, embora fale sobre a vinda de Jesus, para alguns pode ser um texto que cause medo, para mim é extremamente importante ler esse texto com a perspectiva de esperança. O texto bíblico diz, principalmente o verso 9, o Senhor não atrasa a promessa, como alguns consideram lentidão, mas Ele é paciente conosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Meus irmãos, nós temos algumas convicções como céu e inferno, sobre a eternidade. Nós temos muitas convicções. Mas olhar para um Deus que olha para mim e para você com misericórdia e graça, não temos mérito algum. Cometemos deslizes, falhas e pecados. Temos um adversário o tempo inteiro colocando coisas na nossa cabeça para a gente desistir e parar. Oferecendo propostas para a gente desviar do foco do Senhor. E a gente olha esse texto, 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, que a promessa de Deus não atrasa, Ele é longânimo, esse Deus é paciente conosco. O fato da gente estar aqui agora, nesse momento, em casa, os irmãos, a gente aqui ouvindo essa palavra, é prova da esperança de Deus em nosso coração. É a prova de que esse texto aqui, ele é real, ele é bíblico, ele é inspirado. Quantos de nós, meus irmãos, no meio da caminhada desistimos? Quantos de nós deixamos de orar? Quantos de nós deixamos de congregar? Quantos de nós não temos mais prazer em cantar com alegria? Quantos de nós deixamos em algum momento que a astúcia de Satanás, o investimento de Satanás entrasse no nosso coração e enfraquecesse a gente? Quantos de nós, depois de um dia tendo cometido um pecado, no final da noite, teve vergonha de orar? Abandonou a Escritura. E a gente olha para um Deus que não quer que ninguém pereça. E continua investindo no nosso coração para que a gente se arrependa. E a obra de arrependimento é do Espírito Santo em nós. A gente não se arrepende, pastor Marquinhos, a gente sabe disso, por nós mesmos. É o Espírito Santo mostrando para a gente o que devemos fazer. A decisão que precisamos tomar. Nosso Deus é um Deus poderoso, que não veio para julgar, mas para salvar o mundo através dele, através da morte de Jesus, através da sua ressurreição. Você tem, meu irmão, à sua disposição nessa noite um Deus bom. Um Deus bondoso. Infelizmente, a imagem que a mídia, que a história, que a arte criou sobre Deus
é um velho zangado, rabugento, cabeludo, com cacetete na mão, dando paulada o tempo inteiro na humanidade. Essa caricatura que foi criada de Deus. Zangado o tempo inteiro, olhando para a gente, botando a gente de castigo. Mas essa não é a imagem verdadeira de Deus. A essência de Deus é o quê, meus irmãos? O amor. Imagina se Jesus tivesse condicionado a Bíblia, que Jesus veio para salvar aqueles apenas que vieram de uma boa família. Daqueles que na escola nunca zombou de ninguém. Heitor? Estava fora já? Eu também. Imagina se tivesse uma lista assim de pessoas que não poderiam acessar a graça do Senhor. E o texto bíblico é claro. Todos. Todo o mundo. Todo. O que nós precisamos fazer? O texto bíblico diz, e a mensagem de João Batista era essa, e Jesus nos ensinou a falar sobre arrependimento. O texto de 1 João, capítulo 5, verso 12, diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Simples, sim ou não? Simples. Quem tem o Filho tem a vida. E nós queremos chegar à eternidade com vida eterna. A gente quer vida, a gente não quer morte, a gente quer vida. João, capítulo 17, verso 3 diz, e a vida eterna é esta. Se você tem alguma dúvida sobre a vida eterna, olha o que o texto bíblico diz de forma clara para a gente. João 17, 3, grava esse texto no seu coração. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus, a quem enviaste. Eu glorificarei-te-ei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Entregar a vida para Jesus, conhecer o Senhor, ter Jesus como o único e verdadeiro Senhor da nossa vida, por Deus ter enviado esse Jesus, nós glorificando a Ele aqui, Ele agora glorificado na eternidade, à destra do Pai. Tantas certezas, tantas convicções do que é a vida eterna. E o que é mais surpreendente de tudo isso, Ele nos chama para viver dentro dessa perspectiva de vida. Grande, poderoso, eterno, soberano Deus, nos chama para participar de tudo isso. Tudo isso. Então, o que é a vida eterna? É crer em Jesus. De que vida eterna a gente está falando? Que nós estamos pregando, de que nós estamos direcionando a você a compreender. Meus irmãos, todos os seres humanos são seres eternos, porque nós temos uma alma vivente, nós temos um espírito que voltará a Deus. A nossa carne voltará ao pó, voltará a essa terra. Quando morrermos fisicamente, a nossa alma, o nosso espírito simplesmente continuarão a viver. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Mas uma convicção para a gente, bíblica. Ah, pastor, eu não creio que existe vida eterna. Acabei de ler um texto para você que fala exatamente do nosso espírito voltar a Deus, que é eterno. Então, o que isso significativamente representa para a gente, o que nós precisamos entender? Todos, crentes ou incrédulos, crendo você ou não, você vai viver eternamente. Você vai viver eternamente. Qual é a questão, então? Onde você quer passar a sua eternidade? Qual é o seu planejamento? Você é bom de fazer planejamento de viagem em janeiro, férias? Você começa a juntar dinheiro quando? Acabou as férias, já começa logo na semana seguinte, né? R$10, R$20, R$100. Tem uns aí que não pode ser isso, né? Para onde vão tem que ser um pouquinho mais, né? $100, $1.000. Mas a gente costuma planejar tantas coisas. Ah, vamos comprar uma casa nova. Ah, vamos fazer uma viagem para Dubai, para Grécia, pessoal chique aí. A minha viagem maior é para Caxias, às vezes. Tá R$100 de combustível e guardar o do pedágio. Mas assim ainda, é um planejamento. A gente planeja tantas coisas. Deixa eu te dar um conselho. Comece a considerar, comece a planejar a sua eternidade.
Pastor Eric, eu não sei nem como é que vai ser o céu. Você quer estar lá? Eu quero estar. Já está garantida a minha viagem. A sua está? A minha ida para a eternidade está garantida. Você tem certeza da sua está garantida? Por quê? Profissão de fé, Cleide. Por quê está garantida a sua eternidade? Jesus fez o que por você? Tem certeza? Morreu por você? Você já creu isso? Você já confessou isso com os seus lábios? Então, realmente, você está garantido a eternidade. Tem gente que tem dificuldade de fazer planejamento de uma viagem, quiçá a eternidade. Meus irmãos, para a gente poder viver dentro dessa expectativa, dentro dessa perspectiva, nós precisamos entregar o nosso coração para Jesus. Porque o texto bíblico garante isso para a gente, esta é a vida eterna, que te conheça, o único Deus, o verdadeiro Jesus Cristo, a quem enviaste. A obra de salvação, a redenção da humanidade passa por Jesus, somente Ele. O texto 2 Coríntios capítulo 6, verso 18, vai garantir para a gente que Jesus veio para que você tenha vida eterna, uma vida na qual você conhece a Deus de forma íntima e pessoal. Ele quer ser o seu pai. E você é chamado de filho ou filha, é garantido que pai, num bom senso, em amor, quer enviar o seu filho para um lugar ruim, para um lugar de perdição, para um lugar de fogo eterno, de sofrimento eterno. Nenhum pai quer isso para o filho. Nós servimos um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus que investe em nós. Como eu posso conhecer esse pai? Que quer me dar a vida eterna, que insiste em me resgatar, mesmo eu sendo falho, pecador, mesmo olhando para mim, vendo que às vezes os meus pés vacilam. Como esse Deus, o que Ele faz exatamente por mim? Segundo aos Coríntios, capítulo 6, verso 18. E eu serei para vós pais. Vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. João 14, 9. Quem me viu, viu o Pai. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. 1 João capítulo 5, verso 12. Jesus então é Deus de carne e osso. Ele é a porta para conhecer um Deus Pai. Quem tem o Filho, quem tem vida, e quem não tem o Filho, não tem vida. Que vida é essa? É a vida eterna, João 14, 3. Quando Jesus diz que Ele é o caminho que nos conduz à verdade, quando Jesus diz que Ele é a vida, quando Jesus diz que Ele é a porta, quando Jesus diz que Ele é o Salvador, quando Jesus se direciona à cruz, tudo isso, meus irmãos, é pela gente, é pela humanidade. Nós precisamos aprofundar essa relação com Jesus, para a gente viver dentro dessa relação com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, olhando para a eternidade. Nós precisamos imaginar isso. A gente precisa viver dentro dessa expectativa, até porque essa relação com Deus não é uma relação de acusação. O acusador é um, é Satanás. A relação de Deus conosco é uma relação de amor, é uma relação de oportunidades, é uma relação de chances. O texto bíblico diz que Ele não quer que a gente se perca. O fim de todas as coisas é real. Mateus capítulo 24, que a gente tem trabalhado durante esse mês, diz que o final chegará. O amor esfriará, as dores do parto acontecendo, nação contra nação, guerra contra guerra, o amor de muitos se esfriando. Tudo isso está acontecendo. E particularmente, meus irmãos, a minha preocupação, enquanto ser humano, não é mais sobre a guerra, porque a Bíblia já prevê que isso aconteceria. A minha preocupação agora, já que a palavra de Deus já disse que isso aconteceria, não é se as pessoas vão amar ou não vão amar mais. A Bíblia já disse que o final das coisas, muitos deixarão de amar. Sabe qual é a preocupação da minha alma agora? É ver todos aqueles que estão perto de mim, estão perto de você, recebendo a vida eterna. Porque é a única garantia que a gente tem. E viver dentro dessa expectativa do reino. Porque a gente tem uma dificuldade. Alguns que entregaram a vida para Jesus num determinado momento da história,
por já ter garantido a salvação em Cristo Jesus e a vida eterna, estão descansando. Estão paradões, esperando Jesus voltar ou morrer. Mas esse não é o plano de Deus para nós. Qual é o plano de Deus para nós? Qual a missão que a gente tem? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria, os confins da terra. Pregar, levar as pessoas que nós amamos para perto do Senhor. O grande desafio da nossa alma é a gente entender que as pessoas que estão à nossa volta precisam ter um coração grato a Deus pelas bênçãos. Precisam ter um coração de gratidão pela salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus, se você nesta noite tem certeza da sua salvação. Mas aquele que tem convicção e certeza da sua salvação, vive como um salvo. E o salvo, ele quer dar testemunho daquilo que ele recebeu do Senhor. O salvo, ele prega para quem pode. O salvo, quando o pecado bate a porta, ele deixa a porta fechada. O salvo vê o mal lá na porta, ele se desvia do mal. O salvo, que já vive na perspectiva da eternidade, da santidade de Deus, ele não critica o outro. Ele deixa de ser fofoqueiro. Ele não está paradão, sentado, esquentando o banco. Ele está trabalhando, ele está servindo, ele está se doando, porque o nosso tempo aqui é curto, e a eternidade é a eternidade. Meus irmãos, se nós entregamos a nossa vida para Jesus com 30 anos, vamos viver o quê? Mais 60 anos, 70 anos, quem sabe? 50 anos. Se você entregou a sua vida para Jesus na sua infância, quantos anos de vida produtiva no reino você tem? 70, 80, 90 anos. Se você já entregou a sua vida já numa idade já mais avançada, você tem o quê? Mais 30, 40 anos, 20 anos. Meus irmãos, o tempo que Deus nos permite aqui é para a gente viver como um salvo na perspectiva da eternidade, levando o evangelho para todos aqueles que precisam de salvação e vida eterna. O tempo é chegado, meus irmãos. O tempo é chegado. Hoje de manhã, e a nossa menor preocupação nesse momento é o número de gente na igreja. Meus irmãos, uma preocupação que eu não tenho é número de igreja. Se eu pregar para você, você aceitar Jesus, não quiser ficar aqui com a gente, ficar na igreja mais perto da sua casa, uma igreja bíblica, minha preocupação é ser uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica perto da sua casa, glória a Deus, cumprimos a nossa missão. Reino de Deus. A visão é o reino de Deus. A minha preocupação é você ouvir palavra de vida eterna, ouvir que Jesus te ama, que perdoa os seus pecados, que você precisa se arrepender e você tapar os seus ouvidos e abandonar essa verdade que liberta. Essa deve ser a nossa preocupação. Mas é consequente. Se você vive como um salvo, você dá testemunho da sua vida em Cristo, você se preocupa com os que estão à sua volta, é natural ter pessoas sentadas aí perto de você, vivendo o evangelho que você está vivendo e querendo aprender com você. Meus irmãos, é chegado o tempo. A eternidade, ela é real. A vida eterna, Deus já nos deu por intermédio da vida de Jesus. O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos guardar, esconder esse tesouro? Ou a gente vai abrir o nosso coração para ser trabalhado por Deus, para que com os dons, os talentos, as habilidades que Ele nos deu, a experiência de vida que Ele nos deu, os acessos às pessoas que Ele nos deu, a gente coloque tudo isso à disposição do reino do Senhor. O que você vai fazer com a salvação que Ele já te deu? Essa é a pergunta dessa noite. Pastor Eric, eu estou aqui, mas eu não fui salvo ainda, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu nunca entreguei minha vida para Jesus. Eu quero dar essa oportunidade para você nessa noite. Pastor, a verdade é que eu já entreguei minha vida para Jesus lá atrás. Mas eu cometi deslizes, eu fiquei chateado com algumas coisas, abandonei, não a igreja apenas, abandonei a minha fé em Jesus, a minha relação com Deus, o prazer de estar na presença de Deus, oração, a Bíblia, cantar, adorar, congregação, estar perto de irmãos para me ajudar. Talvez esse seja o seu caso, eu quero também orar por você nessa noite. Mas meu irmão, minha irmã, eu também quero orar por você nessa noite, que tem sido por mérito do Senhor e não nosso, agraciado com a salvação em Cristo Jesus. Você é um salvo em Cristo Jesus.
mas você tem pego aí a sua salvação e guardado ela e quase que escondido, a ponto das pessoas que estão à sua volta nem saber que você é um salvo em Cristo Jesus. Você não tem tido prazer em pregar e testemunhar esse evangelho. Eu quero que você saia daqui nessa noite convicto de que Deus não tem retardado a sua promessa, mas por zelo, misericórdia e amor, Ele não quer que ninguém pereça. Então Ele tem investido tempo para que você pregue o evangelho, pregue a palavra, ensine de Jesus, conduza pessoas para o reino, arrebanhe mesmo o reino do Senhor para perto de você, e pessoas que o reino que você já recebeu por herança do próprio Deus alcance outras pessoas também. Eu quero te desafiar, meu irmão, em nome de Jesus, a ser um crente produtivo no reino, a dar frutos, e frutos que permaneçam. Você tem um dom que Deus te deu. Se você entregou a sua vida para Jesus, Deus concedeu para você pelo menos um dom, para a edificação da igreja, para o reino de Deus, para resgatar pessoas que estão perdidas indo para o inferno. A eternidade é real. Pessoas estão indo para a eternidade, mas para a morte eterna. E a salvação em Cristo Jesus nos garante a vida eterna. E nós queremos os nossos perto da gente na eternidade. Eu quero orar por você nessa noite, que quer entregar o seu coração para Jesus. Convido a igreja a orar. Você que nessa noite quer voltar a andar ao lado do Senhor e viver verdadeiramente como um salvo em Cristo Jesus. Quero orar por você, meu irmão, minha irmã, que já é membro da igreja, crente, que está aí no dia a dia caminhando conosco, mas que quer colocar a serviço do Senhor o seu coração. Senhor, aqui estão as minhas mãos, aqui estão os meus pés, Senhor. Aqui estão os meus pensamentos, aqui está a minha habilidade, o meu dom, Senhor. Usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida, eu quero produzir no Teu reino, eu quero fazer o meu melhor enquanto eu estou aqui. Enquanto eu tiver vida, eu quero estar aqui, Senhor. Me colocando à disposição do Senhor. Usa a minha vida. Talvez você não saiba por onde começar, mas nós temos um Deus que vai dar a direção, eu creio em nome de Jesus. Que vai enviar aqueles que precisam do Teu abraço, do Seu testemunho, da Tua oração, do Teu comprometimento com o reino. Eu quero orar por você e eu vou começar de trás para frente. Você que é meu irmão em Cristo Jesus, você que já tem caminhado, que quer consagrar sua vida ao Senhor, para dar frutos nesse reino, dentro daquilo que você pode e sabe fazer. Você quer dizer para o Senhor, Senhor, eu estou aqui, usa a minha vida. Eu quero convidar você a ficar de pé. Você que já é meu irmão, já tem convicção da salvação, mas quer produzir mais no reino, quer se colocar mais à disposição do Senhor, quer ser usado por Deus. Eu quero orar por você também. Você fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Alguém nessa noite? Glória a Deus. Há mais alguém? É a hora, meu irmão, da gente consagrar o nosso coração ao Senhor. Deus quer usar as nossas vidas, o tempo é chegado. Mas nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Nós queremos oferecer ao Senhor nosso tempo. O que temos e somos é para o Senhor. Glória a Deus por essas vidas. Nós precisamos, meus irmãos, nos colocar à disposição do Senhor. Senhor, estou aqui. Estou aqui, Senhor. Faça o Teu querer na minha vida, Senhor. Purifica minha alma, Senhor, meu coração. Me dê coragem. Me conceda dons para uso do Teu reino, Senhor. Mas que eu seja útil no Teu reino. Que enquanto eu estiver aqui, eu seja uma bênção para aqueles que estão à minha volta. Que eu ame o Senhor de todo o meu coração. Que eu me entregue para o Senhor. Tenha essa certeza da salvação. Mas que eu ame o meu próximo também. Que eu cuide do meu próximo. Que eu leve palavra de vida para o próximo. Glória a Deus por essas vidas. Eu quero orar por você, meu irmão, que já está também há muito tempo distante desse propósito. Alguns dizem desviados. Eu quero te considerar um distante. Alguém que está fraco na fé, está fragilizado. Alguma coisa na caminhada aconteceu que você parou. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. É hora de se levantar. É hora de se colocar de pé. É hora de se colocar à disposição. É hora de voltar. É hora de firmar os passos em nome de Jesus. Quero convidar você a ficar de pé também. Em nome de Jesus nós queremos orar por você. Glória a Deus por essas vidas. Em nome de Jesus. Há mais alguém? Nós queremos orar por você. Mas eu não posso sair daqui sem fazer um último convite. Talvez você esteja aqui nessa noite convidado por alguém. E você percebeu, o Espírito Santo mostrou a você que o céu é real. Assim como o inferno também é real. E você está preocupado com o que será de você
após essa vida aqui. Mas você não quer esperar lá para conferir. Você quer garantir o seu lugar de morada eterna. E você sabe que só é possível entregando o seu coração a Jesus. Para viver já a partir de agora uma vida perto dele, em oração, em temor, em reverência, em santidade, aprender na palavra, buscar o Senhor. Buscar o Senhor enquanto pode achar, invocar o Senhor enquanto ele está perto. Perto está o Senhor. Eu não posso sair daqui e encerrar esse convite sem dar a oportunidade de você entregar a sua vida a Jesus. Você que nesta noite quer ter um encontro pessoal com Ele, confessar que você é do Senhor, confessar que a sua vida pertence a Ele, que o seu coração é dele. Eu também convido você a se unir a esses que estão de pé, ficando de pé no seu lugar. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Alguém nessa noite desejoso entregar a sua vida para Jesus, desejoso tomar uma decisão genuína no seu coração, para ter nova vida, vida em Cristo, vida abundante no Senhor. Você quer entregar a sua vida a Jesus e garantir a salvação que Ele quer te dar, por graça, não por mérito, mas por graça e misericórdia, que oferece a salvação a você, ao seu coração, a alguém nessa noite. Nós queremos orar por você. Junte-se a estes que estão de pé também, e nós vamos orar pela sua vida em nome de Jesus. Pai, nós estamos na Tua presença nesta noite, Senhor, porque nós cremos na Tua palavra. Nós cremos que a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. A Tua palavra, Pai, movido pelo Teu Espírito Santo, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nos conduz ao arrependimento, Senhor, e nos garante a vida eterna. Obrigado, Pai, por investir nos nossos corações. Pai, nós estamos de pé, esses irmãos estão de pé, porque creem que o Senhor tem uma obra em suas vidas. Desde aqueles que estavam distantes, Pai, enfraquecidos, por algo tem acontecido na caminhada e se levantam, tomando uma decisão genuína nos seus corações, porque entenderam que Teu Santo Espírito ministrou nessa noite a eles. Faça a obra, Senhor. Cuide do coração, purifique, Senhor, seus corações. Aquilo que precisa ser tomado de decisão, que sejam decisões alinhadas com a Tua palavra. Renúncias que precisam ser feitas para andarem nos Seus santos e retos caminhos, que assim seja sobre a vida dos meus irmãos nessa noite. Cele, Pai, em seus corações desejos de retornarem, de firmarem os passos no Senhor. Pai, que encontrem uma comunidade que acolha, que seja uma família para ajudá-lo nessa caminhada, Pai, em nome de Jesus. Estamos aqui, Senhor, à disposição para servi-los. Mas também queremos, Pai, consagrar o Senhor, colocar diante do Senhor esses irmãos que já têm longa caminhada contigo, já estão te servindo, mas precisam produzir mais no reino. Se colocam à disposição, Pai, para serem usados por Ti, e certamente, Pai, o Senhor há de usá-los. Ó Deus, unge as mãos do Seu servo, Senhor, os pés formosos daquele que levam a Tua palavra, lábios santos, Senhor, para falarem em Teu nome. Ó Deus, use os Teus filhos, Pai, nos ambientes de trabalho, na família, onde quer que eles andarem, Pai, as pessoas que o Senhor enviar, que eles com ousadia, com o poder do Teu Espírito Santo, com a unção derramada dos altos céus, que eles sejam porta-vozes da Tua palavra, naquelas pessoas, nessas famílias, nos ambientes que eles estão. Ó Deus, que toda vergonha caia por terra em nome de Jesus, que toda vaidade também caia por terra em nome de Jesus, que a gente se ponha diante do Senhor humildemente, para sermos usados como servos, bons e fiéis. Use, Pai, as nossas vidas para a glória do Teu nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.